Cristo, que é o que o pastor Israel haveria de falar. Quer dizer, nós vamos ver que não há salvação em nenhum outro caminho a não ser em Cristo. Sola gratia, eu falei domingo passado, a salvação não é por mérito, por esforço, por bondade, mas é a iniciativa da graça de Deus, quando Ele olha para o homem e vê o homem no seu estado de pecado. Sola fide, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, e somente a Deus toda a glória. Eu ouvi uma vez de um teólogo, se pudesse resumir essas 5 solas, seria: a Deus toda a glória. Tudo que somos, que temos, a glória é dele. Tudo que Deus está fazendo é para a sua glória. Tudo que Deus vai continuar fazendo é para a sua glória. Tudo que Deus está preparando é para a sua glória, não é para a glória do homem, nem para os seres criados. E hoje eu quero falar sobre a sola fide com você, ou somente a fé. E aí eu quero convidar você a ler comigo Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 10. Nós vamos ler esse texto para nós meditarmos nessa noite. Eu vou ler os ímpares, por favor, leiam comigo os pares. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para que ninguém se glorie. Versículo 10 comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, esse texto. E ele se torna ainda muito maior quando a gente entende que quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. Se você puder depois ter oportunidade de ler Paulo escrevendo aos Filipenses, aonde ele se apresenta, dizendo sobre o seu currículo, dizendo assim: ó, se vocês podem se gloriar, eu ainda mais. Eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, minha família é de rei, primeiro rei de Israel. Eu não sou mistura, eu sou hebreu de hebreus, a minha fala não é a fala de um judeu com fala grega, eu falo hebraico certinho. Aí ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, eu sou fariseu de fariseu, eu sou o cara que pertence à seita mais zelosa com respeito à lei do Antigo Testamento, eu faço parte dela, eu sou fariseu de fariseu, e quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Ou seja, ninguém pode olhar para mim e ver alguma coisa errada em mim, ninguém pode apontar, ver em mim algum fiapozinho de alguma coisa imoral que eu faça. Esse texto que lemos de Efésios, ele se torna muito mais rico quando nós entendemos que é Paulo que está escrevendo. Porque para um homem como Paulo dizer, como ele começa a dizer nos primeiros versículos, e ele vai dizer isso no versículo 3, dizendo assim: todos nós também andávamos outrora. Para Paulo se incluir nessa lista, aconteceu alguma coisa. Sabe por quê, meus amigos? Porque nenhum cara que confia na sua bondade moral, ele fala isso aqui. Ele fala assim: não, eu não sou isso. Isso são os outros, eu não. Eu não sou esse tipo de pessoa que vocês estão dizendo aqui, na verdade. Eu posso até errar, mas eu não erro tanto como fulano. Paulo ele começa dizendo nos versículos de 1 a 3, e aí a gente pode dividir esse texto da seguinte maneira. Isso aqui, ó. Por favor, Douglas.
aquele quadrozinho, por favor, Douglas. A gente pode dividir esse texto do versículo 1 até o versículo 10 da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 3, o que é o homem por natureza? Veja bem, querido, o que é o homem? Não por escolha, não porque ele nasceu num ambiente complicado, não porque o pai dele era um cara que não prestava, não porque ele era pobre, não porque ele nasceu num lugar que ninguém o instruiu. Não, Paulo vai dizer do versículo 1 a 3, o que o homem é quando ele nasce, o que ele é por natureza, não é por escolha. E do versículo 4 ao versículo 10, Paulo vai dizer o que é o homem agora, pela graça, por meio da fé. Porque, como eu falei no domingo aqui, só tem, aos olhos de Deus, só existe duas situações, Tati, aos olhos de Deus. Ou você é alguém salvo pela graça, ou você não é nada. Não existe outra opção para Deus. E Paulo vai dizer nos primeiros versículos, eu pedi o Douglas para voltar, do versículo 1 ao versículo 3, ele vai dizer o que é o homem por natureza. Paulo vai dizer três coisas aqui muito simples. Primeiro ele começa dizendo o seguinte: ele vos deu vida estando vós mortos. Aqui nós já estamos com um problema. O morto aqui é alguém que não consegue fazer opções, é alguém que a única coisa que ele pode fazer é cheirar mal. É só isso que ele consegue fazer. Paulo já começa dizendo assim, ó, todos vocês, todos nós, estamos mortos. O morto aqui é espiritual. O morto aqui foi porque os nossos pais fizeram opção e eles desobedeceram a Deus, e Deus falou, um dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E eles morreram espiritualmente, eles foram afastados de Deus, e é assim que eles viveram. Paulo está dizendo que todo homem é por natureza morto espiritualmente. Não há nenhuma coisa no homem que ele consiga dizer assim, ah não, aqui tem uma coisinha que Deus vai se encantar comigo para poder me aceitar. Não, porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Os homens não pecam porque eles escolheram pecar. Eles pecam porque eles já nascem como pecadores. É muito simples isso, é um exemplo que eu sempre dou, Zildinho. Meu bebê hoje já está maior, os meus bebezinhos, na verdade, de Letícia. Mas eu sempre digo, eu nunca os ensinei a me desobedecer. Eu nunca os ensinei a falar um palavrão. Eu nunca os ensinei a poder pegar algo que não é deles. E quem é pai sabe, uma criança com 1 ano, 2 anos de idade, de uma forma ou de outra, ela já demonstra o seu egoísmo. Ela já demonstra o seu egocentrismo. Porque é por natureza, já está morto nos seus delitos e pecados. Mas tão bonitinho, Renato. É bonitinho mesmo. Tão fofinho, tão assim, né? Talvez eu queira ser avô, né, gente? Porque eu estou falando assim, talvez eu queira ser avô, mas tão bonitinho, vontade de apertar, ficar um tempo com ele. Mas a Bíblia diz que por natureza ele é pecador. Isso é interessante, meus irmãos, muito interessante, porque para que haja uma mudança no ser humano, não vão ser políticas que vão mudá-lo, não é a educação que vai mudar o homem, não é porque ele nasceu numa boa família. Eu estou cansado de ver filhos que nasceram em boas famílias, muito bem estruturados, que não tem nenhum dos meus e dos seus problemas, mas é absolutamente nenhum problema, mas são extremamente egoístas, extremamente assim, é um exemplo clássico de um homem que se afasta de Deus. Então Paulo vai dizer aqui para nós, o que é estar morto nos seus delitos e pecados, e aí ele vai fechar isso em 3 pontos aqui, que tem a ver com a gente. Versículo 2, comecinho do versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, uma pessoa morta espiritualmente, o que Paulo vai dizer que o homem é por natureza, morto espiritualmente, é alguém que ele anda na contramão da vontade de Deus. O mundo aqui não é um mundo criado. O mundo aqui significa valores, conceitos, pensamentos, filosofias que andam contrário a Deus. O mundo é aquilo que nós estamos vendo quando nós ligamos um pouquinho a nossa televisão, quando a gente percebe um grupo de pessoas que se levantam para acabar com a família. Um grupo de pessoas que levantam a ponto de dizer que não há problema nenhum uma menina tocar num homem nu. Um grupo de pessoas que eles defendem valores que você percebe, tem um negócio errado aí. Não é por só costume. A gente percebe assim algo estranho no ar. Nós estou dando um exemplo pequeno, né? A gente está aí.
ideologia de gênero, questões do homossexualismo, países. Ontem nós estávamos ouvindo um missionário que está no Chile. O Chile já aprovou o aborto. O nosso vizinho aqui, Claudinho, aqui, ó, se eu não me engano, o Uruguai, já aprovou a liberação da maconha. O que é isso, meus irmãos? Isso é o mundo. Mas não são só nessas coisas. O mundo é um tipo de pensamento que diz assim: você pode viver, mas você não precisa de Deus. Faça suas escolhas, viva do jeito que você quiser. Isso é o mundo. A Bíblia fala assim que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz assim para nós que o príncipe deste mundo vem aí, se referindo a Satanás, Jesus está dizendo. O mundo é tudo isso que se opõe e empurra o homem para cada vez distante de Deus. Paulo está dizendo: o que é estar morto? É andar segundo o mundo. O cara gosta. Ele gosta. Ele se sente bem em andar segundo o mundo. Ele se sente bem indo na onda. Ele se sente bem curtindo a sua vida, não se importando com as questões espirituais. Ele se sente bem. Ele se sente bem vivendo de qualquer jeito. É o que Paulo diz. Segunda coisa que Paulo diz aqui para nós: ele vos deu, andastes outrora segundo o curso deste mundo. Outra coisa que Paulo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o que me chama a atenção é que Paulo diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo se inclui. Alguma coisa aconteceu no coração de Paulo para dizer que eu também me incluo entre aqueles que andam segundo Satanás. Querido, Satanás, ele é um ser ativo, ele é um anjo, ele tem estratégias, ele tem ciladas, ele tem poder. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder. Você não deve subestimar o seu poder, como também você não deve subestimar nem superestimar o seu poder. Mas a gente percebe quando a gente lê as Escrituras, Jesus lidando com as hostes de Satanás. Eu costumo dizer, queridos, que por trás da cidade existe uma estrutura do inferno por trás da cidade. Eu sempre me pergunto: quem está autorizando essas coisas? Quem está autorizando essa maluquice que a gente está vivendo, que destrói família, destrói sociedade, destrói casamento, destrói a vida? Só tem uma resposta: Satanás. Ele é ativo. É ele que prende as pessoas. É ele que cega as pessoas. É Satanás. E Paulo está dizendo que tem pessoas que andam segundo a potestade de Satanás. Isso é estar morto. É quando o homem, sem saber, faz a vontade de Satanás e se sente bem por isso. Quando Paulo está perante o rei Agripa, ele diz assim: Deus me enviou. Ô, gente, eu tenho que acostumar com óculos ainda, peraí. Não é verdade? Isso aqui é só enfeite porque é moda, não precisa disso não. Não é verdade? Quando o apóstolo Paulo está perante o rei Agripa, ele diz assim perante o rei: Deus me enviou, rei, para que livre algumas pessoas das trevas para a luz, e pessoas que estão sob o domínio de Satanás. Quando o apóstolo Paulo ele passa numa certa cidade, havia uma jovem adivinhadora. E ela não falava nada de errado. Ela falava assim: esses homens são homens de Deus, pregam sobre Deus. Paulo foi se aborrecendo com aquilo e disse assim: Satanás, saia dessa moça. Saia dessa moça. Quando o nosso Senhor Jesus, quando Pedro se levanta para Jesus, ou melhor, quando Judas vai entregar Jesus, o texto diz claramente que Satanás entrou nele. Judas se levantou e foi entregar Jesus. A gente acha que pessoas que andam segundo Satanás, elas só são assim demoniadas, assim possessas, meio malucas assim. Não, queridos, não. Eu fico me perguntando como é que pessoas podem tomar decisões que a pessoa está se autodestruindo. Quem absorve esses valores? Quem está por trás do mundo? Quem está por trás dessas coisas que acabam com a vida, acabam com a alegria, acabam com tudo? Paulo diz: é Satanás. E Paulo diz aqui para nós: esses que estão mortos, eles andam segundo o curso de Satanás. Eles gostam, eles se sentem bem. Eles não sentem peso no coração, por exemplo, quando eles traem as suas esposas, quando eles roubam do erário, quando eles mentem para se dar bem. Eles não sentem nenhum peso na consciência.
quando eles fazem um mal a alguém, ou quando eles vivem para si mesmos, quando eles acham que tudo gira em volta deles, não sentem peso nenhum em relação a isso. Terceira coisa que Paulo vai dizer, não é só estar morto, não é só andar segundo o curso deste mundo, não é andar somente Satanás, mas é também andar segundo as inclinações da nossa carne. Versículo 3, isso é estar morto. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo o quê? Inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também o demais. Tem um negocinho dentro de mim e de você que se chama carne. A carne é tudo que se opõe à vontade de Deus. Ela luta contra a vontade de Deus. Ela luta contra a direção de Deus. Ela não quer fazer o que Deus está direcionando. Isso é a carne. Nós conhecemos muito bem a carne. Talvez você não conheça tudo do mundo, talvez você não conheça tudo de Satanás, mas a sua carne você conhece. Você sabe que por vários e vários momentos você pecou, por vários e vários momentos você decidiu fazer uma coisa, você fez outra, por vários e vários momentos você prejudicou alguém, alguma coisa que estava no seu coração. Não foi porque o seu pai te ensinou, não foi porque você aprendeu errado, é algo que está dentro do seu coração. Nós sabemos disso. Às vezes invejamos aquilo que não nos pertence, não é verdade? Às vezes olhamos para uma coisa assim, cobiçamos aquilo. O que é isso? É o mundo? É o diabo? Não, é a sua carne. Às vezes as pessoas prejudicam umas às outras. O que é isso? É a carne. Paulo depois, em Gálatas, ele dá uma lista das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, ira, maldade, maledicência, bebedice. Isso é obra da carne. Paulo está dizendo que o ser humano, quando ele dá vazão à sua carne, ele faz isso com muito prazer. Ele sente alegria em fazer essas coisas. E aí Paulo diz aqui para nós assim, Paulo diz assim, essa turma está morta, espiritualmente falando. Meus irmãos, para a gente falar sobre essas 5 solas, não tem como, se a gente não fizer um retrato e descermos as mais profundas condições do ser humano. E é isso aqui que é o ser humano. O ser humano é alguém que é por natureza. Por natureza. Paulo vai dizer aqui para nós, por natureza, filho da ira de Deus. Paulo, ele diz aqui para nós, que é como se o ser humano, meus irmãos, filho da natureza, filhos da ira, filhos da desobediência, são pessoas que elas sentem prazer no pecado, elas sentem prazer naquilo que não agrada a Deus, elas não sentem nada de mal contra isso. Então Paulo, no primeiro momento, vai dizer aqui para nós o que é o homem por natureza. Mas depois Paulo vai mudar a partir do versículo 4. Ele começa o versículo 4 dizendo aí, mas Deus. Essa conjunção é fantástica. Porque o mas é tudo oposto ao que está sendo dito antes. Paulo vai dizer aqui, é algo que o que estava dizendo antes, agora vai mudar tudo. E ele vai dizer que é Deus quem faz isso. É só Deus que pode dar vida ao homem. É só Deus que pode fazer com que o homem nasça novamente. É só Deus que possa fazer com que um morto enxergue. É só Deus que possa fazer com que o homem que anda segundo as inclinações da carne, esse homem ele se torne agora uma nova pessoa aos olhos de Deus. É só Deus que tem poder para fazer isso. Existe uma teologia que não concorda com isso. Existe uma teologia que diz assim que o homem coopera com Deus para salvar, que o homem ele contribui. Mas como é que um morto pode contribuir? Como é que um morto pode dizer que ele pode mudar o seu estado de morto para vivo? Ele não tem essa opção na sua vida. O que Paulo vai dizer aqui para nós, que é Deus e tão somente Deus. Mas Deus, isso é fantástico. Sabe por quê, meus amigos? Porque se Deus resolvesse largar o ser humano, já era. Ele poderia ter feito isso lá na criação, quando os nossos pais desobedeceram a Deus. Deus falou assim, ó, tchau, não preciso de vocês mais. Deus não estaria nem um segundo errado em deixar o homem se afundar nos seus próprios pecados. Mas Deus. E o que Paulo vai dizer daqui para frente, ele vai trazendo alguns aspectos do caráter desse Deus. Ele vai dizendo aí, ó,
Deus é rico em misericórdia. Ou seja, Deus não nos trata conforme merecemos. Imagine se Deus te tratasse conforme os seus pensamentos. Imagine. Eu não vou falar nem as suas ações, não. Imagine se Deus respondesse à altura dos seus pensamentos. Imagine se Deus ouvisse todas as suas orações. Imagine. Porque tem orações que a gente faz, não é verdade? Oh Deus, eu podia tirar fulano do meu caminho. Oh Deus, eu podia acabar com fulano, com Beltrano. Oh Deus, eu podia dar um jeito de prejudicar fulano. Oh Deus, fulano de tal, Deus, não merece aquele carro. Oh Deus, fulano de tal não merece aquele emprego. Não é assim? Ah, se Deus nos tratasse conforme os nossos pensamentos. Por isso que Deus é rico em misericórdia. Mas Paulo diz mais. Deus também é rico em amor. Versículo número 4. Por causa do grande amor com que Deus nos amou. Eu não quero entrar nesse assunto, porque para falar do amor de Deus é o negócio mais difícil que tem. Eu sempre me pergunto, como é que Deus pode me amar? A gente é fácil, né? A gente ama as pessoas que fazem bem para a gente, não é verdade? Pensa um pouquinho nas pessoas que fazem mal a você ou já te prejudicaram, na sua família e na sua casa, ou no seu trabalho, alguém que roubou alguma coisa sua. Pense bem se você de fato ama essa pessoa. Falar do amor de Deus é algo extraordinário, mas Paulo está dizendo que Deus só pode tirar o homem da sua condição de morto por causa do próprio caráter de Deus. Deus é rico em misericórdia, Deus é grande em amor, e Paulo vai dizer mais aqui abaixo, pela graça de Deus, ele vai dizer, versículo 7, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, amor, graça, misericórdia. A graça é fantástico, queridos, a graça é fantástica, porque a graça, na verdade, ela vai dizer que os homens não têm méritos, porque no dia que eles acharem que tem, deixa de ser graça. Homem nenhum tem mérito. Seu conhecimento intelectual, sua bondade moral, as coisas que ele faz. Paulo está dizendo que o caráter de Deus é alguém que é supremo em graça, que é supremo em bondade, alguém que é rico em amor, alguém que é rico em misericórdia, alguém que é rico em graça, alguém que é rico em bondade. É por causa desse caráter de Deus é que Deus resolve agir. Porque eu fico me perguntando, por que Deus de fato resolveu salvar alguns? Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Está nele essa escolha. E o que Paulo vai dizer aqui para nós, para a gente pensar sobre a sola fide, é que por causa desse Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em amor, que é rico em graça, que de fato nós estamos mortos, que o homem anda longe de Deus, afastado de Deus, faz as coisas contrárias a Deus, vive desobedecendo a Deus, não se importa com Deus, está morto espiritualmente, está cego, é alguém rebelde contra Deus, alguém que não aceita a vontade de Deus, que luta contra a vontade de Deus. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Domingo passado eu falei, as nossas orações são assim: Deus, faça qualquer coisa. Ou melhor, só me atenda num pedido. Não interfira na minha vida, porque todas as vezes que eu coloco o dedo na minha vida, acontece alguma coisa que eu não gosto. Perco o meu emprego, meu dinheiro diminui, eu não quero que o Senhor interfira na minha vida. Acontece um problema com os meus filhos. Essa é a oração que o ser humano faz, meus irmãos. E Paulo está dizendo aqui para nós, porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Paulo vai dizer que Ele nos deu vida. E Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou. Tirou o ser humano da morte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que ele pudesse se assentar em lugares celestiais. Para que ele pudesse estar com Cristo. Para que Cristo estivesse com ele. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, para a gente pensar sobre a sola fide, que depois de Paulo traçar todo o caráter de Deus, Paulo dizer assim que Deus se opõe a tudo isso, é a única forma que tem de nos salvar. O versículo 8 diz, por favor, leia comigo, mais uma vez, o versículo 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo, pela graça sois salvos, pela graça. O Evangelho, o que Cristo fez, é demonstração de pura graça. A morte de Jesus na cruz é demonstração de mais pura graça. É da mais pura graça. Eu não sei quanto a vocês, meus amigos, mas isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Sabe por quê? Porque é como se Deus estivesse dizendo assim para mim: Renato, você é igual a qualquer um. Não, eu posso ser igual a qualquer pessoa, mas igual aqueles caras de Brasília, só está passando dos limites. Igual aqueles caras de Brasília, aí só passou dos limites. Igual aquele cara que fez, que está lá na cadeia, só passou dos limites. Mas é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Eu sempre gosto de contar essa historinha onde vou, já contei aqui e vou contar de novo, porque para mim me ajuda bastante a mim entender o que é a graça, né? Quando os judeus, eles resolveram prender, colocar na cadeia, julgar, condená-lo e executá-lo. O arquiteto que fez os campos de concentração nazistas. E eles vasculharam o mundo e acharam. Adolf Eichmann era o nome do arquiteto. História real. E aí eles precisavam julgar aquele homem e executá-lo. Mas para fazer isso, eles precisavam achar uma testemunha. Uma testemunha. E eles vasculharam e encontraram um homem chamado Denur. E precisavam dizer que Denur, de fato, era alguém que poderia fazer parte de testemunha para condenar aquele homem. E a história conta que quando o Denur ele entra no tribunal, todo mundo olhando, várias câmeras, todo mundo filmando, aquele negócio todo. Quando ele olha para o Eichmann, ele desaba em prantos. Ele chora igual uma criança. E depois daquela cena, o Eichmann é condenado. E havia ali um repórter naquele ambiente. E um repórter vai atrás do Denur e quer fazer uma entrevista com ele. Chamam separado, mostra na televisão, fala assim: olha o que aconteceu com você quando você entrou lá no tribunal. Por que você desabou em prantos? Você se lembrou dos seus parentes no campo de concentração que sofreram nas mãos dos nazistas? Não. Você se lembrou do seu próprio sofrimento? Não. Você se lembrou da casa que você perdeu, dos filhos que você perdeu? Não. Então por que você desabou em choros? O que ele disse me marcou, eu nunca esqueci. Ele disse assim: quando eu entrei naquele ambiente, eu achei que eu fosse ver um demônio ali. Mas eu vi um homem igualzinho a mim e pensei, eu posso fazer a mesma coisa. Enquanto a gente não entender essas coisas, a graça não tem significado nenhum para nós. O arquiteto era um homem extremamente inteligente, altamente capaz. Se olhasse para ele e falasse assim: a mãe da paciência. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é pela graça sois salvos. É isso que ele quer dizer. Que em nós não existe nada em nós. Nós estamos mortos. É isso que Paulo está dizendo. Não há nenhuma bondade em nós, Paulo vai dizer. Agora o que Paulo vai dizer para nós, que tem a ver com a sola fide, é justamente isso aqui. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem a fé e nem a graça, é dom de Deus. Porque se o cara está morto espiritualmente, ele não tem fé para crer. Deus, Paulinho, tem que dar fé a ele para ele crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui mexe com a gente, não mexe? Normalmente, meus irmãos, todas as religiões do mundo, elas são baseadas nas boas obras. Todas as religiões do mundo, elas são baseadas em você guardar regrinhas e fazer boas obras. Todas as religiões do mundo dizem que as pessoas vão ser aceitas por Deus, porque nelas existe um mérito. Todas as pessoas dizem que as pessoas bastam elas colocarem a bondade delas para fora. Todas as pessoas, uma boa parte, melhor dizendo, dizem: não, existe algo bom no homem. Existe uma bondade inerente no ser humano. Uma vez eu conversei com uma mulher que falou justamente isso. Existe uma bondade inerente no ser humano. E Paulo vai dizer que não.
não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, meus irmãos, é mediante a fé. A fé é um instrumento a qual nós colocamos a nossa confiança na obra de Jesus. É quando nós olhamos e entendemos o que Jesus fez por nós naquela cruz, e nós cremos na obra de Jesus, em Jesus nos substituindo naquela cruz, entendendo que nós somos como Adolf Eichmann naquela cruz, não temos mérito algum, mas foram os méritos de Cristo na cruz, e porque Cristo morre naquela cruz, eu entendo que o meu lugar é ali, mas a cruz também diz para mim que Deus me amou profundamente, que o amor de Deus é tão profundo e tão extenso, tão profundo e tão profundo, que Ele pode resgatar o pior de todos os seres humanos, e esse pior dos seres humanos está falando com Ele. É isso que Paulo está dizendo, que é por meio da fé, não é por meio das obras. Nós estamos comemorando 500 anos de reforma. Martinho Lutero, meus irmãos, era um homem zeloso na sua prática religiosa, um homem extremamente centrado na sua prática religiosa. O seu pai o queria como advogado. Ele falou assim: não, pai, eu vou contrariar o Senhor, eu quero ir para o mosteiro, eu quero virar um padre, porque eu tenho lutas espirituais comigo, eu tenho problemas espirituais comigo. Lutero era um homem profundamente honesto na sua busca com Deus, extremamente honesto. Um dia eu falei aqui na igreja que Lutero era um homem tão honesto, que o padre chegou para ele e ele vivia numa crise interna com seus pensamentos. Ele falou assim: como é que pode me livrar dessas coisas? Meu coração está cheio de coisas. Uma vez ele chegou para o padre dele e foi confessar para o padre. O padre falou assim: Lutero, vamos fazer o seguinte, sai daqui e mata uma pessoa, adultera com uma mulher aí, só para dizer que você tem uma coisa para você confessar, só para você dizer que você fez alguma coisa, Lutero. Um homem altamente perturbado na sua consciência. Há um homem, como eu disse certa vez, ele foi se confessionar, a igreja era cumprida, quando chegou para se confessar, o padre o absolveu. Quando ele está caminhando, quando ele chega na porta da igreja, ele volta de novo, o padre fala: você é aqui de novo, Lutero? Acabei de dispensar você. Não, padre, daqui até na porta passou tanta coisa na minha cabeça. Era um homem assim. E às vezes eu fico pensando, queridos, nós precisamos aprender assim também. Nós precisamos ter essa plena consciência de que em nós não existe método nenhum em nós. Isso atrapalha a gente entender o Evangelho, entender a graça, entender o amor de Deus. Isso nos coloca assim numa condição. Por isso que Paulo está falando que ninguém pode ser salvo pelas obras, porque se alguém for, ele vai se gloriar, ele vai se vangloriar. Agora o que me encanta nesse texto é porque Paulo, ele era o cara. Paulo, ele era o cara. Paulo, ele dizia: ninguém na minha geração me superava. Se vocês acham que alguém pode passar acima de mim, ninguém. Nas questões religiosas, ninguém. Se alguém diz aqui que cumpre a lei de Deus, eu ainda mais. E Paulo entendeu, meus irmãos, que a única forma do homem ser salvo, ser aceito, ser perdoado, é por meio da fé em Cristo Jesus. Agora presta atenção, não é você ter fé na fé, não. Não é você ter fé em você. Tem gente que tem fé nele mesmo, né? Ele fala assim: nossa, eu tenho tanta fé. De vez em quando as pessoas viram para mim e falam assim: nossa, fulano tem tanta fé. Eu falo assim: como é que você sabe? O que prova que fulano tem tanta fé? Só porque ela tem uma carinha assim de piedosa? Carinho de Garfield, aquela carinha assim de... É isso? O que é isso que você quer dizer com isso? Paulo está dizendo aqui que fé, meus irmãos, é uma confiança. Nós tiramos os olhos de nós mesmos e nós confiamos tão somente na obra de Cristo para a nossa salvação. Isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Não é. Não é. Porque quando eu olho para o meu vizinho, eu falo assim: eu não faço o que ele faz. Não tem cabimento. E Paulo está dizendo, meus irmãos, que é por meio da fé em Cristo Jesus, tão somente, para que ninguém se glorie. A salvação, queridos, é só Cristo. Não é Cristo e mais o que você faz, não é Cristo e seu esforço, não é Cristo e sua bondade, não é Cristo e o fato que você veio à igreja hoje, não é Cristo e o fato de dizer que você é uma boa pessoa, não é nada disso, é só Cristo. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois ele dizer que é somente pela fé. Lutero entendeu isso, o apóstolo Paulo entendeu isso, vários homens e mulheres entenderam isso. Ele diz, versículo 10, comigo, por favor.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura dele. É Deus que tem que nos refazer. Deus tem que pegar o morto e fazer ele de novo. Mas Paulo diz mais: criados em Cristo Jesus para boas obras. Sabe por quê? Ninguém é salvo pelas obras. O cara é salvo para boas obras. Boas obras aqui, querido, não é só você ajudar, dar uma cesta básica a alguém. Boas obras aqui tem a ver com a sua santidade de vida. Boas obras aqui tem o fato que você vai amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Boas obras aqui tem o fato de você ajudar alguém. Boas obras aqui tem o fato de você evangelizar e falar de Cristo para alguém. Isso aqui tem tudo a ver com boas obras. E Paulo diz: vocês foram salvos para as boas obras, que Deus de antemão preparou para aqueles que um dia haveria de crer nelas. Um dia aqueles que Deus escolheu para que andassem nelas. Eu quero encerrar, meus irmãos. Nós não vamos ler esse texto. Mas se você chegar em casa e ler a partir do versículo 11, você vai entender perfeitamente onde esses que um dia foram salvos somente pela fé, aonde eles de fato demonstram essa salvação por meio da fé. Paulo vai dizer do versículo 11 do capítulo 2 de Efésios até o versículo de número 22. Adivinha onde é que Paulo vai falar? Relacionamento. Relacionamento. Ele vai começar assim: portanto, vocês que um dia foram salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Sabe onde é que vocês vão mostrar isso? Nos seus relacionamentos. Na vida conjugal. Na relação com o seu vizinho. Na sua relação com as pessoas que você tem dificuldade com elas. Aquelas pessoas que falam mal de você. Aquelas pessoas que querem te prejudicar. Aquelas pessoas que parecem que não gostam de você. É ali que você vai demonstrar que você foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo vai concluir a partir do versículo 11 dizendo que as boas obras são demonstradas nos nossos relacionamentos, na nossa vida transformada, no nosso dia a dia transformado. Sabe, meus irmãos, quando eu leio esse texto eu me encanto por uma questão muito simples, porque os nossos maiores problemas hoje são de relacionamentos. Pode olhar. Pode olhar. Reflexos da queda. Reflexos do nosso afastamento com Deus. Pode olhar. Por que tantas guerras? Por que o ser humano não consegue se entender? Casais que fazem juras de amor perante o altar. Dá 3 anos, um não quer olhar para a cara do outro. Irmãos que cresceram juntos e começa um querer perseguir o outro. Trabalho, as pessoas vão viver nos seus trabalhos. É um pé de guerra, é competição, um querendo prejudicar o outro, um querendo mais do que o outro. Paulo está dizendo, o reflexo da salvação pela fé, da sola fide, ela se dá nos nossos relacionamentos. Ela é exemplificada através de relacionamentos que foram transformados, na vida daqueles que foram transformados pela graça. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo, você precisa viver o Evangelho. Você precisa de mais do Evangelho. Você precisa crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na fé, porque o que Paulo diz para nós, aqueles que um dia foram salvos por meio da fé em Cristo Jesus, eles vão demonstrar isso na sua vida, nos seus relacionamentos. Eles vão demonstrar através de boas obras no seu dia a dia. Portanto, meus irmãos, se fomos salvos pela graça em Cristo Jesus, é o que de fato Deus quer ver em nós e na nossa vida. Vamos orar, meus irmãos. Queria convidar vocês a colocar de pé, por favor. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria pedir que Deus visitasse o seu coração. Deus,
Nós já lemos esse texto várias vezes, o que estou comentando aqui a gente tem repetido muito tempo, mas às vezes Deus esquecemos de onde é que o Senhor nos tirou, esquecemos quem éramos, esquecemos que nós não éramos essa coisinha cheirosa e bonitinha, esquecemos, e quando esquecemos isso, quando começamos a achar que existe algo em nós, de fato a graça, o Evangelho, o poder do Evangelho, a beleza do Evangelho, a beleza da cruz, Cristo se torna menor em nós, porque nós nos gloriamos. Deus, obrigado, Deus, que é por meio da fé em Cristo Jesus, não é por merecimento, não é por capacidade intelectual, não é por questões sociais, não é porque a pessoa ela nasceu num lugar melhor do que a outra, não. O apóstolo Paulo nivela todo mundo, dizendo que todos são por natureza filhos da ira, estão mortos, e da mesma forma ele nivela todo mundo, dizendo, mas Deus pode salvar o homem por meio da graça, quando o homem coloca a sua fé, não nele, não nas suas boas ações, não nos seus méritos, mas em Cristo, naquilo que Cristo fez, na graça, e confia no amor de Deus, confia e vive esse amor, demonstra esse amor a partir dos seus relacionamentos, do seu dia a dia. Deus amado, visite a tua igreja, visite teu povo, sabemos disso, mas precisamos tanto da graça, Deus, precisamos tanto dela, precisamos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tão profundo amor por nós. Então nos ajude, Deus, é que eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém.